Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse nosso segundo vídeo. Vamos continuar então a nossa aula, as nossas explicações sobre o direito eleitoral, uma vez inclusive que as próprias eleições já se aproximam. Lembrando a vocês que o dia da eleição é 5 de outubro e que o voto é obrigatório no país. Mas a nossa discussão hoje não é essa. Na verdade, só relembrando que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os princípios do direito eleitoral. E vimos, entre outras coisas, 3 princípios essenciais: o princípio republicano, o princípio da universalidade e o princípio da igualdade do voto. E qual a importância desses princípios para nós nesse vídeo de hoje? É justamente porque nesse vídeo e no próximo nós vamos começar a falar sobre sistemas eleitorais. E de uma forma muito simples, o que são os sistemas eleitorais? Na verdade, sistemas eleitorais é o conjunto, ou são o conjunto de regras que decidem como o voto do eleitor se transforma em eleitos. Ou seja, em outras palavras, quando eu falo, quando eu explico sistemas eleitorais, eu estou simplesmente dizendo o seguinte: como o seu voto, depois que você aperta, que ele confirma lá na urna eletrônica, ele se transforma em resultados na nossa legislação. Então, é um conjunto dessas regras, é o que nós vamos chamar então de sistemas eleitorais. Bom, na verdade, sistemas eleitorais eles estão expressos em vários locais da nossa legislação, seja na Constituição, seja no próprio Código Eleitoral ou na nossa lei eleitoral. Mas nós podemos aqui dizer que o Brasil, como vários países do mundo, ele adota 2 sistemas eleitorais diferentes. Então, atenção, a gente não adota apenas um modo de eleger os nossos representantes, mas nós adotamos 2 modos diferentes para eleger esses representantes. E quais são esses sistemas eleitorais? Nós adotamos o sistema majoritário e o sistema proporcional, cada um com suas regras específicas e cada um utilizado para eleger um determinado cargo dentro dos que existem no país. Então, para primeiramente a gente diferenciar por cargo, vamos lembrar o seguinte: sistema majoritário, ele é escolhido para a eleição de todos os membros do poder executivo, ou seja, presidente, governadores e prefeitos de municípios são eleitos pelo sistema majoritário e também os senadores. Então, presidente, governador e prefeitos e senadores, todos escolhidos pelo sistema majoritário. E os demais cargos eletivos, ou seja, os demais do poder legislativo, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital no caso do DF e vereadores, esses são escolhidos pelo sistema proporcional. Então, majoritário, executivo e senado, proporcional, legislativo, com exceção do Senado. E começando a explicação, vamos começar por aquele relativamente mais simples, que seria o sistema majoritário. E por que eu chamo ele de mais simples? Justamente pelo fato de que nesse sistema nós temos, ele segue a lógica daquilo que a gente sempre aprendeu desde criança, ou seja, a ideia de que o candidato mais votado será também o eleito. Pode parecer, mas professor, não é isso em qualquer situação? E a gente vai ver que não, que no sistema proporcional a regra é diferente. Não necessariamente o mais votado será o eleito. Isso ocorre apenas no sistema majoritário, sendo que no sistema majoritário nós temos 2 subdivisões, que são o sistema majoritário por maioria absoluta e o sistema majoritário por maioria simples ou relativa. Qual é a diferença entre eles? No sistema majoritário de maioria absoluta, é necessário um número mínimo, de uma porcentagem mínima de votos para o candidato ser considerado eleito. Por exemplo, na nossa legislação, segundo a lei eleitoral, ou seja, a Lei 9.504 de 97, em seu artigo 2º, nós temos que o presidente da República, para ser eleito, e os governadores também, precisam obter 50% mais 1 dos votos válidos. Percebam que há um mínimo aí. Esse 50% mais 1 é o mínimo necessário para ele ser considerado eleito para aquele cargo em disputa. Isto, presidente e governadores, segundo o artigo 2º. Agora, gente, atenção! Quando nós falamos em votos válidos, lembre-se que a gente tem que excluir os votos brancos e os votos nulos. Na verdade, na nossa legislação,
nós não temos aí a utilização desses votos para nada, eles são, na verdade, utilizados ou não são utilizados, são considerados votos inválidos na nossa legislação. Então, sempre que falarmos de votos, serão votos válidos, ou seja, excluídos os votos brancos e os votos nulos. Então, maioria absoluta, presidente e governadores, são aqueles em que há a necessidade de você ter 50% mais um dos votos válidos para ser eleito. E se ninguém alcançar isto na primeira votação, é o que nós temos então a realização do segundo turno, aonde o segundo turno é justamente a garantia de que o eleito terá 50% mais um dos votos. Então, os dois mais votados no primeiro turno, se nenhum deles alcançar a maioria absoluta dos votos já nessa eleição, irão disputar então o segundo turno, que ocorre sempre no último domingo de outubro. Atenção, um fato importante é lembrar a vocês que, além de presidente e governadores, há alguns prefeitos que também têm que ser eleitos por maioria absoluta de votos ou maioria qualificada, 50% mais um dos votos válidos. E quem são esses prefeitos? São justamente os prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Gravem bem isso, porque, por exemplo, isso é uma questão que cai muito em concurso, muito em prova, uma pegadinha dizendo assim, as eleições dos municípios com mais de 200 mil habitantes. Não são habitantes, são com mais de 200 mil eleitores. Esse prefeito também tem que ser eleito por maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% mais um dos votos, precisando também, caso nenhum deles alcance essa porcentagem no primeiro turno, a realização do segundo turno com os dois mais votados neste primeiro turno. Senhores, uma coisa importante para vocês saberem é que essa regra ela está no artigo 3º da Lei 9.504 de 97, que é a lei eleitoral. E só para a gente, então, agora encerrar esse primeiro vídeo, porque no próximo falaremos do sistema proporcional, explicando a maioria simples ou maioria relativa, que é usada para a escolha dos senadores e também do quê? Dos prefeitos nos municípios com menos de 200 mil eleitores. Então, mais de 200 mil eleitores, maioria absoluta ou qualificada. Menos de 200 mil eleitores, maioria simples ou relativa, e também senadores com maioria simples ou relativa. E qual é o sentido desta maioria? É muito simples. Esta maioria é considerado eleito nessa maioria aquele candidato que obtenha a maioria dos votos. Não há a necessidade de um mínimo para esta maioria. Então, numa eleição, por exemplo, para prefeito de um município com 50 mil eleitores, nós temos lá, o primeiro candidato teve 35% dos votos, o segundo teve 25%, o terceiro teve 15% dos votos. Quem vai ser eleito? Será eleito esse que obteve 35% dos votos. Percebam que não há uma maioria qualificada, obrigatoriamente 50% mais um dos votos válidos, mas ele já obteve a maioria. Sendo a maioria, então, ele está eleito e, consequentemente, nas eleições que utilizam esse sistema, não há a necessidade de segundo turno. Então, senadores e prefeitos em municípios com menos de 200 mil eleitores, qualquer maioria garante a eleição desse candidato. Agora, gente, atenção! Lembre-se que nós temos 3 senadores por estado e que a renovação do Senado no Brasil ela ocorre sempre na proporção de 1/3 a 2/3. Em que sentido? Nós temos eleições em que elegemos apenas um senador e eleições que elegemos 2 senadores. Na que nós elegemos um senador, como essa, por exemplo, a de 2014, é fácil. O candidato entre os senadores mais votado, será considerado o eleito. Agora, quando temos a renovação de 2/3 do Senado, lembre-se que serão os 2 mais votados que serão considerados eleitos para os cargos de senadores. Então, quando é apenas um, o mais votado é considerado eleito. Quando são 2 senadores a renovação, os 2 mais votados são considerados eleitos. Bom, estas são as regras do nosso sistema majoritário. Como eu disse, é um sistema simples, porque ele segue a lógica do mais votado está automaticamente eleito
para o cargo em disputa. Agora nós vamos no próximo vídeo, e aí com uma atividadezinha, falar do sistema proporcional, que já tem uma regra diferente de cálculo para que a gente possa chegar aos resultados. Então, aguardo vocês e no próximo vídeo falaremos então de sistema proporcional.